Olá, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes. Como vão vocês? Vamos esperar o Instagram fazer a conexão e já começo a conversar com vocês. Olá! Olá, Caís, que bom que você conseguiu entrar hoje. Bem-vindas a todas. Hoje a live promete. Preparei aqui com muito carinho, mais do que o habitual, para conversarmos sobre um tema muito importante. Sejam muito bem-vindas a mais um encontro nesta teia de pontos e texturas, um canal de comunicação afetiva que cresce a cada dia. Hoje eu quero voltar a um tema que tem sido muito questionado por aqui, tanto por iniciantes como por bordadeiras mais experientes, que é a seguinte pergunta: de que maneira eu posso expandir a minha criatividade? Ou às vezes vem com uma variante: onde buscar inspiração para os meus trabalhos? Claro que este assunto é muito vasto, mas vamos dar uma pincelada nele hoje. E é claro, pessoal, que a escolha desta palavra pincelada não é casual. Eu estou falando do mestre Militão dos Santos, um pintor naif, residente em Recife, que eu trouxe hoje vamos dizer, este mote para conversar com vocês, para mostrar, em primeiro lugar, um local onde possamos embeber a nossa fantasia, a nossa imaginação, para que possamos criar cada vez mais, onde possamos nos inspirar para transpor aquelas belezas da tela e tentarmos reproduzir com a nossa pessoalidade, com linhas, pontos e texturas e cores. Deixa eu contar para vocês rapidamente como que aconteceu este meu encontro com o Militão dos Santos. Eu o conheci em 2013, por intermédio de uma aluna que me falou do trabalho dele, e eu fiquei muito impressionada, não apenas pela obra, mas pela pessoa que eu já senti ali num pequeno resumo da biografia dele. Eu já senti que era uma pessoa extremamente sensível. O Militão dos Santos, para quem não conhece, inclusive eu sugiro que entrem no site dele, porque ele tem coisas assim magníficas. O Militão, ele é deficiente auditivo, mas ele nasceu escutando, depois ele teve uma meningite e ele ficou surdo. Ele fala por intermédio da língua dos sinais, né? Mas ele consegue, por ter escutado, né, quando ele era criança, ele consegue fazer a leitura labial. Eu acabei conhecendo e nós fizemos o nosso primeiro livro inspirado nas obras dele. Depois, um ano e pouco, aí sim, nós fizemos um outro livro com desenhos exclusivos. Aí ele fez o desenho para o livro Bordando Arte, numa produção independente do ateliê Bordados, etc. e tal. E por que foi aquela minha atração e paixão imediata? Porque eu olhava para aquela pintura e eu já via os pontos. Não sei se vocês, quem está aqui, quem de vocês notou isso,
No quadro que eu postei hoje à tarde, que inspirou o bordado da Mieko Makino, naquela pintura, se vocês olharem com atenção, vocês vão poder, assim, com muita tranquilidade, eu acho, olhar e falar, nossa, aqui dá para fazer um ponto, um nó francês. Puxa, aqui eu poderia usar um rococó, facilmente. E acolá, um ponto margarida. A gente vai olhando e recriando imaginativamente com o nosso referencial. E é isto que eu falo para vocês, que nós temos que olhar o mundo, nos encantarmos e trazer estas impressões para dentro de nós mesmas, para depois devolver para o mundo. Isto é arte. Esta é a forma que eu vejo o bordado, que eu sinto e que eu vivo o bordado, na verdade. Esta é a maneira que eu capacito as pessoas. Quando eu ofereço a minha experiência adquirida esses mais de 15 anos dando aula, quando eu digo isso, é um convite para que as pessoas, aquelas que se interessam, aquelas pessoas que querem fazer alguma mudança substancial em suas vidas, para que elas saiam deste lugar que elas estão ocupando, onde elas já sabem, né, como usar os pontos, ou já estão um pouco cansadas às vezes, ou sentem este incômodo que eu mencionei no começo. Puxa, mas será que eu tenho criatividade? Ou eu tenho, mas eu sinto que está meio embotada. Como é que eu faço para disparar? Como é que eu faço para dar um salto? E como eu sempre digo, não é mágico. Nós precisamos nos dispor a uma transformação. E como é que a gente faz isso? Qual é o meu segredo? Qual é o segredo para isso? Primeiro, ter o desejo. Desejo é como quando nós indicamos análise para uma pessoa, né? A pessoa precisa estar disposta a se transformar e transformar o seu trabalho. Segundo, repertório, incrementar o seu repertório. Terceiro, que eu acho imprescindível, ter um acompanhamento qualificado. Alguém que já domine esta técnica, que tenha uma metodologia que possa te auxiliar no seu percurso. O percurso é muito importante que tenha acompanhamento. Acho que o Fernando Pessoa fala isso em algum poema. Caminhante, o teu caminho não é sozinho. Não me lembro exatamente a frase, mas eu me recordo, eu fiz essa associação agora. Por que é tão importante a metodologia, na qual que é um ponto que vira e mexe, eu estou trazendo novamente para vocês? Porque sem metodologia, nós não conseguimos alcançar lá na frente, onde nós queremos chegar. Sem sistematização, nós não vamos atravessar este caminho. Nós vamos ficar ou no mesmo lugar, ou vamos nos embolar e acabar retrocedendo. Eu tenho um outro exemplo que eu gosto muito, que é o processo de qualquer aprendizado, mas eu gosto de pensar quando nós entramos no primário. Hoje em dia é diferente, né? Tem o pré-primário, tem o pré... Essas nomenclaturas eu não domino, eu sou de outra época, eu já comecei no primário. Então eu uso isto como referência. Eu entrei no primário
eu já era alfabetizada, mas digamos que eu entrei no primário sem saber escrever. No primeiro dia que eu entrei, a minha letra não era bonita, de forma alguma. Eram garranchos, era tudo desigual. Eu precisei atravessar etapas e ir aperfeiçoando, agregar palavras ao meu repertório, ampliar meu vocabulário, aprender adjetivos, sinônimos, antônimos, que são os contrários das palavras, que é bárbaro quando você aprende os antônimos, porque eles te ajudam, inclusive, a mudar uma chavinha na cabeça e começar a pensar diferente. Isso é muito interessante. Esse é um exercício que eu sempre sugiro para as pessoas, porque a gente pode, fazendo a analogia, usar também no bordado, na arte. Então, nós precisamos ter essa disciplina para, passo a passo, galgarmos os degraus necessários para nós chegarmos lá onde nós queremos, que é um bordado autoral. É aquele bordado em que você se expressa de maneira inteira. Ali está você, de uma maneira assim completamente pessoal. Quando alguém olha e fala, este bordado é da pessoa, é de fulana, eu reconheço. Esta é uma sensação maravilhosa quando nós conseguimos atingir este objetivo. E por isso é importante ter esta companhia afetuosa e competente que possa te estimular e te fornecer os elementos necessários para você mudar de estágio. Bom, agora o que eu quero falar com vocês? Vocês viram lá a foto que eu publiquei à tarde com aqueles, como se fosse uma comparação, o quadro do Militão e o bordado da Mieko. Bom, antes que eu me esqueça, esse bordado que eu publiquei, ele está no nosso livro Bordados do Brasil, a Arte de Militão dos Santos. Foi o nosso primeiro livro, publicado pela Eduen, que está esgotado. Mas eu gosto de colocar a referência para as pessoas, para ficar aqui anotado. Bom, deixa eu dar um respiro. Agora, estamos no meio, mais ou menos, deste nosso encontro. Quero cumprimentar novamente as pessoas que chegaram depois, pessoas que eu dei uma olhada rápido, há pessoas aqui que eu não conheço. Quero agradecer a companhia, quero desejar boas-vindas, espero que gostem e que possam indicar quando terminarmos. Para Caís, eu quero dizer o seguinte, ela diz que disciplina é o que falta a ela, além de foco. Olha, Caís, eu posso te dizer que eu quase padeço do mesmo mal, porque como nós conversamos em box, eu também adoro ler, além de adorar bordar. Então eu tento dividir o meu dia de modo a poder atender todas estas necessidades, mesmo porque a leitura é uma outra forma de expressão que pode nos auxiliar a bordar melhor também. É outra fonte de inspiração. Então, não é ruim. É bom que seja assim, que nós tenhamos vários campos de interesse para que nos agreguem, entendem? Isso é muito legal mesmo. A Alesandra, que é uma professora querida, diz que já bordou algo do Militão dos Santos. Muitas pessoas bordaram, viu, Alesandra? A gente começou lá em 2012 para 2013. Eu não lembro qual foi o grupo, mas houve um outro grupo que também fez uma homenagem a Militão dos Santos. Depois as pessoas
meio que descobriram o Militão, e isso foi muito legal, porque começou a ampliar as pessoas este olhar para a arte. A arte é uma coisa fantástica. Quanto mais nós pudermos reverenciar os nossos artistas, isso é muito legal, pessoal. Então, eu quero mostrar agora para vocês uma árvorezinha que eu bordei. Estou falando no diminutivo, coisa que eu não gosto de fazer em relação ao bordado, mas vocês vão que é uma arvorezinha pequenininha mesmo. Enquanto eu esperava aqui para começar a live, eu fiz um risco e comecei a bordar a lá Militão, aquelas árvores características dele, né? Só que aí, alma inquieta que eu sou, eu já fiz uma mistura que eu quero conversar com vocês. Olha, a Caís fez uma pergunta fundamental e eu preciso responder, embora eu já tenha falado muito sobre este assunto, que é direito autoral. Caís, sim, precisamos da autorização de um pintor. Ainda que não vamos fazer uso comercial, mas é uma questão ética, é uma questão de respeito ao artista. Em geral, o que nós fazemos? Bordado tal, inspirado na obra, no caso do Militão, nós colocamos assim, inspirado na obra do pintor Naif Militão dos Santos, no quadro, o nome original do quadro, que mede tanto por tanto e a data original da obra. Tem um jeito certinho de citar quando é para publicações, mas é bom que vocês saibam e utilizem esse mesmo tipo de referência, porque se um dia vocês forem participar de uma exposição, por exemplo, é obrigatório que seja colocada este crédito. É obrigatório. Há muitas pessoas que acham que pelo fato da obra estar na internet, ela é de domínio público. Não é. Não é mesmo. Então é bom que a Caís tenha feito esta pergunta para que eu tenha a oportunidade de mais uma vez ressaltar esta iniciativa ética imprescindível, porque não foi uma, não foi duas, não foram 3 vezes que eu vi pessoas se apoderando. E aí é muito, muito pior, né? Há pouco tempo nós tivemos o caso de uma ilustradora muito querida, muito talentosa, uma grande amiga minha. Uma pessoa ligou para ela, pediu autorização para utilizar num caso específico. E ela concedeu. A Sininha, ela é muito, muito gente fina. Ela concedeu. A pessoa simplesmente reproduziu todos aqueles desenhos dizendo que eram dela. Ela cobriu o nome dessa minha amiga com o nome dela. Ela teve a desfaçatez de fazer isso. Isso é uma coisa terrível, terrível. Mas acontece. Por isso que é bom que as pessoas tenham esta informação para não cometerem o mesmo desatino, tá bom? Eu vou virar a câmera agora para continuar conversando com vocês, que eu quero mostrar como eu pensei a árvore e vou mostrar aqui, inclusive para Caís, que hoje só, viu, Caís, eu vi uma mensagem sua que tinha me passado batido, na qual você dizia que não conhece o ponto ostra. Então eu vou, de quebra, eu vou mostrar também o ponto ostra hoje, tá? Então deixa eu mudar a câmera, que eu quero, em primeiro lugar, mostrar a árvore. Olha, eu fiz um desenho muito simples.
à la Militão. Vocês podem observar que todas as árvores dele, ele faz esse tronco fininho, sabe? Bem fininho. E aí ele vai construindo a árvore. Eu comecei, como eu sempre faço, de um jeito assim, mais ou menos que eu acho, né? Previsível. Eu comecei aqui, não sei se dá para... Deixa eu ampliar um pouquinho. Dá. Aqui no centro, eu comecei com um teia de aranha, só que ao invés de eu ir até o final, eu fiz só, acho que 3 carreiras só, para marcar o centro. Depois, eu fiz alguns pontinhos compridinho, uns peixinhos, não sei se vocês estão vendo aqui, uns peixinhos, puxei. Depois, alguns pontos mosca com uma perna comprida. Tá, aí eu falei, tá bom, gostei deste primeiro resultado. Resolvi pegar o verde, porque eu gosto muito desta combinação de verde com laranja, gosto demais disso. E aí, não, antes disso, deixa eu pegar aqui, no verde aqui quase não dá mais para perceber. Vocês estão vendo aqui, ó, eu fiz uma carreira de ponto creta. Depois eu vim só enlaçando, como se fosse um ponto rede, uma redinha. E eu gostei muito do resultado. Não acabou ainda, tá, pessoal? Depois eu não sei ainda o que eu vou fazer. Mas o importante aqui que eu quero sublinhar é como vocês podem compreender a necessidade, aos poucos, vocês assimilarem isto que eu estou ressaltando. Primeiro que eu disse, né? Uma das questões que eu coloquei, repertório, porque isto permite que nós possamos variar, e variar de uma maneira intuitiva. Só que, como eu sempre digo, não confundam. Bordado livre não é bordado bagunçado. Aqui não tem bordado bagunçado. Tem uma construção criativa, a meu ver. Espero que vocês concordem. Eu vou mostrar agora o ponto mosca, eu acredito que todas conhecem, né? Quem entrou depois, pessoal, coloquem aqui comentários. Comentários são sempre extremamente bem-vindos e construtivos. É muito bom a gente saber a opinião das pessoas que estão aqui conosco, porque eu sei que pode haver pessoas iniciantes, pessoas que nunca bordaram, e que de repente alguma amiga falou assim, olha, vai lá na live da Jaci Ferreira, você vai aprender. E a pessoa está aqui e ela não sabe, ela entrou e não sabe bordar. Então, eu acho legal que vocês se coloquem para que eu possa saber que tipo de público está aqui. Mônica, você é iniciante, nós já conversamos, inbox. Eu tenho o ponto creta no meu canal, tá? No meu canal do YouTube e tenho aqui também no Instagram. Mas não custa nada, eu vou mostrar para você. A Fátima Randall também não sabe. Então, eu vou ter que ensinar, gente, direitinho, porque se vocês são iniciantes, eu não posso ensinar como se vocês já soubessem. Então, um minutinho. Eu vou pegar aqui uma caneta, porque aí vai ficar mais didático a coisa. É aí que eu falo para vocês da importância da metodologia. Com a metodologia fica tudo mais simples. Nós temos aqui uma linha central, uma mais abaixo. Eu vou fazer aqui uma outra mais acima. Idealmente tem que ter
para começar o treino, seria bom que elas tivessem exatamente a mesma distância. Mas vamos brincar de faz de conta aqui, tá? Faz de conta, mas tá mais ou menos da mesma distância, tá? Então, eu tenho 3 linhas. Eu já faço a olho, mas quem começa, olha, eu vou fazer um pequeno ponto para baixo, puxando para mim. E agora eu vou inverter o movimento e vou para cima. Observem, quem é iniciante, por favor, que a agulha vai passar por cima do fio. Olha, ela tem que passar por cima do fio para fazer esta laçadinha. Se ela passar por baixo, não dá o mesmo efeito, tá? Eu vou fazer mais largo para ficar bem claro. Olha, eu desço. Olha por onde a minha agulha passa. Por cima do fio. E depois eu subo por cima também. Então, eu faço um movimento para baixo e o movimento inverso para cima. Este é o ponto creta que eu usei na árvore, só que, vejam, aqui eu fiz ele bem pequenininho. Então, eu sugiro a vocês que são iniciantes, tentem reproduzir de vários tamanhos, uns maiores, outros menores. Eu fiz referência também ao ponto mosca. Então, eu vou aproveitar, como tem pelo menos 2 iniciantes aqui, eu vou mostrar. Ali, na verdade, deixa eu falar uma coisa. Aqui, eu fiz pode ser considerada uma variação do ponto mosca, que é o ponto pé de galinha. Então, eu vou fazer primeiro o mosca, até para ilustrar para vocês a diferença. Olha, eu faço um pequeno ponto central, venho para o lado oposto e venho para o centro. Esse é o ponto mosca. Desci, fui para a lateral, venho para o lado contrário e termino o movimento. Este é o mosca. O pé de galinha é assim, ó. Venho aqui, vou para a lateral. Isso é igual, certo? Só que aqui, ó, eu fecho no centro e vou para o lado e fecho. Por isso que chama pé de galinha, né, gente? Ó, fica um pezinho de galinha. Aí eu faço, vou fazer um pouco menor. Eu faço de novo o centro, ó. Fiz o ponto central, vou para a esquerda. Volto no centro, vou para a lateral e fecho. Este é o pé de galinha. Parece igual, né? Olha, parece igual. Só que este fica um pouquinho mais arredondado, porque eu faço um movimento de mergulho. Aqui não, ele é reto. Ali naquela árvore, naquela copa, este último aqui, ó, eu fiz mais alongado. E terminei. Foi isso que eu fiz aqui, neste laranja aqui. Agora, eu vou mostrar para... Deixa eu ajeitar aqui, que eu quero mostrar para a Caís como é o ponto ostra. Caís, é o seguinte, a gente faz um pequeno ponto, assim, ó, de cima para baixo. Olha, eu cruzei, tá vendo? Eu venho daqui, acima do fio e abaixo do fio. Para fazer o ostra, eu venho bem pertinho aqui, ó, para não ficar nenhum rabinho. Puxo para a esquerda, que é o sentido do ponto que eu estou fazendo. Entro aqui no rabinho, de baixo para cima. Vejam que eu estou segurando aqui. Eu vou
abraçar aqui, sem apertar. Peraí que fez um nó aqui, gente. Sem apertar, passo por cima, faço este movimento, venho aqui no lado inferior daquele rabinho, ó, venho no lado inferior e vou lá à frente, bem pertinho da onde eu comecei aqui, ó. E abraço este conjunto como se eu fizesse uma margaritinha e fecho. É só isso o ponto ostra. Gente, se vocês tiverem a oportunidade de olharem em vários livros, este ponto é um dos poucos, não tem muitos pontos não, que o nome em inglês corresponde ao nome em português. Este corresponde, tá? É oyster, ponto ostra. Eu vou fazer aqui de novo para que vocês percebam uma coisa. Olha. Está dando para vocês enxergarem? Peraí. Não consigo ampliar mais porque está saindo de foco. Peraí. Aqui. Por que que eu falei para vocês fazerem bem pertinho aqui, ó? Porque desse modo, quando vocês fecharem aqui, vocês percebem que não fica nada aparecendo aqui e nem aqui. Fica uma ostrinha bem pititica. Se a gente avança muito, este rabinho aqui fica muito grande e aí vocês não fecham, não conseguem fechar. Olha, venho aqui e fecho. Eu fiz um ponto margarida e abracei aquele ponto anterior. Gostou, Caís? Este ponto, gente, é muito legal. Eu utilizo em várias oportunidades. Vocês podem, inclusive, se estiverem fazendo um tronco de árvore, vocês podem fazê-lo em pé, que ele dá um efeito daqueles nós, sabe aqueles nós de madeira? Fica bem interessante. Alguém pode ter a curiosidade de saber como eu fiz este enlace aqui. Na próxima live, eu pretendo continuar esta árvore ou começar a fazer outra, não sei. Mas ter revisto a obra do Militão hoje, me deu vontade de bordar algumas árvores com vocês, porque eu acho muito legal. Então, como é que eu fiz? Como lá, deixa eu ver onde que eu estou aqui. Como lá na árvore, eu vou mudar aqui a câmera, aqui. Como lá na árvore eu fiz pequenininho, eu fiz um creta bem pequeno lá, né? Que eu falei para vocês, olha. Vejam que é diferente daquele grandão que eu fiz ali. Eu fiz grande para que vocês, para quem não conhecia o ponto, ter uma visibilidade melhor. Vou fazer só mais um para mostrar o enlaçado. Como eu fiz ali, né? Tem muitas formas de fazer um enlaçado. Então, eu vim aqui no início e simplesmente enlacei aqui, ó, a perninha. Enlacei uma, enlacei duas, enlacei três e enlacei 4. Se eu quisesse voltar, eu tomo uma certa distância aqui, não muito grande, e eu vou enlaçar novamente. Como se já reconectou, tá? Deve ter caído aí um instantinho a internet. Olha. E fiz uma segunda carreira ponto rede.
como eu sempre digo, se eu quiser variar, eu pego aqui e pego de baixo para cima, fazendo o creta. De cima para baixo, rede, de baixo para cima, creta. De cima para baixo, rede, de baixo para cima, o creta. Vocês já terão uma outra variedade alterando o movimento. Percebem? Isso que é muito legal da gente fazer. Nós temos um ponto, 2 pontos que eu mostrei para vocês nesse caso, o creta e o rede. Outro dia eu mostro para vocês outras variações. Ponto rede tem muitas variações, eu gosto muito também dele. Tendo este repertório, você simplesmente os utiliza de uma maneira não reflexiva. Percebe isso que eu falo para vocês? Por isso que o meu método se chama o sentido dos pontos. É sempre bom a gente relembrar. Sentido em termos de direção, de movimento, mas sentido também em termos de compreensão, de assimilação de conteúdo. Este é o sentido. Quando nós temos esta técnica assimilada, nós podemos, de alguma maneira, e aí é este paradoxo, essa dança maravilhosa, que é a gente poder abrir mão. Eu vou colocar para mim novamente, porque eu gosto de encerrar simbolicamente olhando para a carinha de vocês. Esta é a grande riqueza. Nós aprendemos para nos despojar de forma do uso consciente. Nós começamos a utilizar de uma forma não consciente, uma forma espontânea. Os gestos se tornam cada vez mais livres. E aí sim você alcançará, eu tenho certeza, utilizando esta metodologia, você alcançará o bordado autoral. Você se tornará autora da sua própria obra, utilizando o bordado como expressão artística e não como repetidora de gestos. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Eu vi que entraram várias pessoas que eu não tinha visto ainda, então também quero agradecer o prestígio. Isso é um sinal que cada vez mais pessoas estão se interessando por esta modalidade mais contemporânea, esta forma mais livre de expressão. E sabe por que eu acho muito importante isso? Nós estamos precisando desta arte cada vez mais. Nós estamos vivendo um momento pós-pandêmico, onde nós ficamos muito, mas muito mesmo presas concretamente e simbolicamente. Nós ficamos muito isoladas. E a arte salvará o mundo, como eu já disse para vocês, parodiando Solzhenitsyn. Então, quando nós pudermos ter, quanto mais pudermos exercer o bordado de uma forma livre, mais saudáveis seremos e poderemos amplificar esta maneira de ser para nossas vidas, para as nossas relações. E certamente seremos pessoas mais felizes, mais seguras, mais autoconfiantes, com uma autoestima,
lá em cima. E isto é muito bom. Vocês devem saber do que eu estou falando. Então, gente, olha, muito obrigada. Quinta-feira estaremos juntas novamente. Que bom, Andréia, adorei. Foi um grande finale, Andréia. Na pandemia não parei de bordar, graças às suas aulas online. Foi maravilhoso. Estamos juntas numa longa estrada, não é, Andréia? Andréia é uma aluna muito querida, de muitos anos, esteve comigo em aulas presenciais, depois migrou para o modo virtual, acompanhou todo esse processo, todo esse trabalho insano que eu tive, muitas bordadeiras tiveram nessa experiência de nos adaptarmos a esta nova realidade. No meu caso, ainda este agravante, né, esse adicional de transformar um método, de refinar uma metodologia. Mas, felizmente, né, os grupos estão aí para comprovar que deu certo. Então, gente, até quinta e obrigada, conto com vocês na presença. Até mais. Tchau, tchau.